Então Jesus disse: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 10. Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. Você que passou por dor, por perda, medos e achou que tudo tinha acabado. Preste atenção. É exatamente aí que Deus começa algo novo. Esse versículo ele está no capítulo 28 de Mateus, logo após a ressurreição de Jesus. Mas antes disso, houve a dor da crucificação, o silêncio do sábado, o medo e a dispersão dos discípulos. Houve a sensação de derrota total. As mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, vão ao sepulcro. Elas não vão com fé de milagre. Elas vão com dor, elas vão com saudade, elas vão no sepulcro com luto. Mas ao chegarem lá, o túmulo estava vazio. E eis que surge um anjo. O anjo aparece, o impossível aconteceu. Jesus ressuscitou. Elas saem com medo e alegria ao mesmo tempo. Uma mistura de medo e de alegria. Um coração dividido entre o trauma e a esperança. E então, Jesus aparece. Então, Jesus diz: Não tenhais medo. Jesus não ignora o medo daquelas mulheres. Ele reconhece que existe medo, mas dá uma ordem espiritual a qual naquele momento não estava viva nelas. Essa espiritualidade não estava viva, estava misturada ao medo. O medo, ele pode até bater, mas não pode te governar. Ou seja, dependendo da situação, sim, você pode sentir medo. Tem situações que trazem o medo. Você só não pode permitir que este medo venha te governar, venha tomar direção da sua vida. Ide anunciar aos meus irmãos. Preste atenção. Ele chama os discípulos de irmãos. Esses mesmos discípulos, eles fugiram, eles negaram o próprio Jesus, eles abandonaram. E ainda assim, Jesus os chama de discípulos. E ainda assim, ele não os rejeita. Deus não cancela você pelos seus erros, pelas suas escolhas erradas, pelos seus pecados. Ele te reposiciona. Que se dirijam para a Galileia. Galileia foi onde tudo começou. Deus, ele leva você de volta ao lugar do chamado. Mas agora, ele leva você com maturidade. Ele leva você depois de vivenciar um processo. Ou seja,
Deus te leva de volta ao seu lugar de origem, mas transformado. Lá eles me verão. Ou seja, existe um lugar certo para o reencontro com Deus. Nem todo lugar ele revela Deus. Nem todo ambiente ele vai revelar Deus. Mas quando você obedece à direção, quando você é obediente ao chamado, você o encontra. Quantas pessoas hoje estão vivendo após uma crucificação emocional? Perderam alguém muito importante, alguém que amava muito. Se decepcionaram com pessoas que você confiava, que te decepcionou com palavras, com atitudes, com ações. Quantas pessoas sentem medo de recomeçar porque não se acham mais capazes, acham que não dão conta? Ou porque às vezes fica dependendo do posicionamento do outro, da aprovação do outro, e então ficam paradas. Mas essa palavra, ela é clara. Não fique no sepulcro da sua dor. Não viva presa ao que acabou. O túmulo, ele está vazio. Significa que Deus já se moveu. Deus, preste atenção, Deus já se moveu. E você? Hoje, o medo paralisa. Paralisa decisões, paralisa relacionamentos. Às vezes você tem que viver novos relacionamentos, mas aí está aí presa em relacionamentos tóxicos do passado. Talvez você está paralisado no crescimento profissional, porque passou por outras situações profissionais e não deu certo. Teve frustrações. Talvez você está paralisado no propósito espiritual. Deus está te dando algo para você fazer e você está aí paralisado, com medo. E Jesus, ele continua dizendo: não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de voltar lá ao seu propósito. Não tenha medo de ser quem eu te chamei para ser. Foi Jesus, foi Deus que te chamou para ser. Não foi seus amigos, não foi seus irmãos, não foi seus parentes, não foi as pessoas do mundo, foi o próprio Deus. Identifique em qual sepulcro você ainda está visitando. Pare de alimentar aquilo que Deus já encerrou na sua vida. Volte para a sua Galileia, seu propósito, para a sua essência. Não deixe o medo decidir por você. Recomece mesmo sem entender tudo. Não precisa entender, simplesmente recomece. Despertai! A ressurreição não foi só de Jesus. Foi o início de uma nova versão de quem decide não viver mais com medo. Que o Senhor Deus te revigore, te encoraje, te capacite e que você entenda este chamado e que você diga sim, mesmo sem entender. Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. Um grande abraço e fique com Deus.